Olá! Logo no prefácio, uma frase chama a atenção no livro de Relembranças de Oswaldo Serrão. O texto diz que, por um viés preconceituoso, há quem aponte que advogado criminalista é defensor de bandido. Uma outra observação do autor do livro, inserida nos agradecimentos, define esse mal compreendido ramo da profissão de advogado. Ele argumenta que a matéria-prima do trabalho do criminalista são os dramas da vida das pessoas. Para falar dessa profissão, quase uma bênção nas horas difíceis, o convidado do Mais neste domingo é o advogado criminalista Oswaldo Serrão, que acaba de publicar, nesse momento de falência do sistema penitenciário do país, parte de sua história no livro sobre os 40 anos no exercício da profissão. Doutor Serrão, muito obrigado, bom dia. E parabéns, né? 40 anos é uma longa jornada numa profissão, num viés da profissão que é espinhosa, dramática, mas fundamental na vida de algumas pessoas. Bom dia a você, bom dia aos telespectadores. Realmente esse livro, ele representa a história da minha própria vida. Vamos mostrar, podemos botar a capa do livro? Enquanto estiver falando. Representa a história da minha própria vida. Eu completei 40 anos de advocacia criminal e a OAB me homenageou. E ao me homenagear, me incentivou a escrever um livro que descrevesse os momentos mais palpitantes dessa fantástica vida dedicada a mais da metade da minha própria existência. E eu lancei o livro, na verdade esse livro se atrasou um pouco, porque todas as vezes que eu ia concluí-lo, sempre surgia um fato do dia a dia e fazia com que eu retardasse um pouco o lançamento. Mas eu procurei projetar, eu fiz uma viagem ao passado, desde os bancos escolares até esses 40 anos. Eu escolhi 40 pessoas mais importantes da minha vida. Eu vim desde a minha professora primária, pelos professores de direito, pelos clientes, pelos colegas advogados e com destaque especial a um segmento que foi fundamental na minha carreira, que foram os jornalistas forenses, os jornalistas criminais. Então eu dou destaque no livro, principalmente, a dolorosa formação profissional que eu tive. Foi vocação? Você descobriu por acaso? Como foi? Foi vocação. Eu comecei a lecionar com 14 anos de idade, ainda nas ruas da minha comunidade, de calças curtas, já com aquele magistério nas veias. Depois passei no vestibular com 17, 18 anos de idade. Com 18 anos já lecionava em colégio. Enfim, eu passei esses 40 anos sem ver o tempo efetivamente se transformar. Logo no começo, um dos meus filhos pequenos disse: papai, você vai trabalhar? Digo, não, eu vou me divertir. Mas se divertir, o senhor não trabalha? Não, eu trabalho me divertindo, porque eu sou apaixonado pela minha carreira. Mas a paixão é uma coisa, a preparação é outra. E foi aqui o meu principal drama, porque eu fiz um curso de direito extremamente sofrível. Eu lecionava de manhã, de tarde e de noite, e o meu curso era feito como uma espécie de um bico, entre aspas. Eu consegui concluí-lo e fui exercer a profissão, com um conhecimento absolutamente zero do que era o direito. Mas eu tinha uma persistência, eu tinha uma convicção do que realmente eu queria, do que realmente eu desejava. Quando eu montei o meu primeiro escritório, eu ainda era estagiário de direito. Eu pagava meus vencimentos, pagava os honorários, a locação com os meus vencimentos do magistério. Ainda era solteiro. E comecei a advogar num tempo em que não havia defensoria pública. E as pessoas transitavam pelos corredores dos escritórios atrás de advogado, sem dinheiro e principalmente com pessoas presas e indefensáveis, não raro. Então aquilo ali foi a minha matéria-prima. Eu cobrava valores irrisórios que as pessoas não podiam pagar, adquiria um livro sobre aquele assunto e fui pouco a pouco me lapidando, me preparando, me esmerando.
comecei a me destacar porque a matéria-prima do advogado criminalista são os dramas da vida e vende jornal. Então, enfim, eu me tornei conhecido, mas eu tinha um problema extremamente grave comigo. É que eu tinha absoluta consciência de que eu não estava preparado para exercer a profissão, porque eu não fui preparado nos bancos escolares. Mas o drama maior veio quando eu senti a necessidade de fazer um julgamento do tribunal do júri. E eu reconhecia que eu não tinha nenhuma condição técnica para fazer. Eu me lembro, por exemplo, que nos meus primeiros julgamentos, o tribunal já instalado, juiz com a sua toga, nós com a nossa beca, o réu presente, jurados escolhidos, e eu em pânico, fazendo promessas interiores para que acontecesse alguma coisa com o juiz. Às vezes o desespero era tanto que eu queria até que o meu cliente morresse. Haja maracujá nessa época. Exatamente. Então, eu fui pouco a pouco caindo, me levantando, caindo e me levantando, e cheguei a uma marca de mais de 1000 julgamentos no Tribunal do Júri, não só no estado do Pará, como em vários estados do Brasil. Então, eu posso dizer assim, eu fui cobaia de mim próprio, isto é, eu me joguei na luta e dei meu rosto para bater e aprendi na maior das faculdades, que foi o meu escritório. Isso praticamente naquela época da sua formação, não é uma coisa particular. Provavelmente todos os advogados passaram por esse tipo de experiência, né? Assim, você adquire a experiência no exercício da profissão. Não só você, né? Eu acho que todos os outros advogados criminalistas também tiveram essa dificuldade. Não de aprender, não na escola, mas no exercício. Apenas a questão do advogado criminalista era e é mais traumática e mais dolorosa, porque o advogado das outras áreas, ele tem um tempinho ainda para refletir no seu escritório sobre a tese que vai escolher, pesquisar, estudar, etc. Nós não. A nossa matéria-prima, como eu disse, são os dramas da vida, que a qualquer momento ocorrem. E você é acionado por um cliente no clamor do fato. Isto é, você não tem direito de errar, você não tem direito de refletir maior. Então você tem que ter a intuição, o feeling que o advogado criminalista sempre haverá de ter, porque ele não tem o direito de errar. Então o que é que acontece? Naquela época, como certamente ainda agora, nós precisamos ter uma referência de um colega mais experiente, que nos ouça, que nos oriente. Uma vez o Odilson Novo, um dos maiores criminalistas que eu conheci, que tive o privilégio de conviver, me disse assim: Serrão, um dos maiores problemas do advogado é a solidão profissional. O que é a solidão profissional? É você não ter com quem conversar um assunto técnico, seja pela confiança, seja pelo preparo. Então é o que nós vivemos hoje. Quando a gente perde uma pessoa preparada e amiga, a gente fica órfão, porque a gente não tem efetivamente uma referência. Eu conheci 3 grandes profissionais que me adotaram como seu filho mais novo. Primeiro, o Odilson Novo, que morreu com 52 anos de idade, no auge, no apogeu da carreira. Depois, o Paulo Clautal, jurista de escola, que tinha uma admiração singular por mim e eu por ele. E terceiro, o Márcio Tomás Bastos, que morreu há 2 ou 3 anos atrás. Ex-ministro. Exatamente. O Márcio tinha também uma adoração muito especial por mim. Eu tive o maior dos privilégios que um advogado pode ter de enfrentá-lo num julgamento de tribunal do júri, você imagina. Foi exatamente o caso do ex-deputado Paulo Fonteles, que foi assassinado, e eu fui defender o acusado de ser o intermediário da morte, o James Vita Lopes. E ele ficou na acusação. E ele funcionava na acusação. Um julgamento Foi uma barra pesada. Durou 2 dias, né? Durou 2 dias. Sim. E que mexeu com toda a estrutura da mídia do país, porque a Globo, de vez em quando, com flashes lá do ginásio de Marituba, onde tinha havido o julgamento. Enfim, foi o momento mais emocionante e arriscado da minha carreira.
esse com o Márcio. Uma das características do advogado criminalista é ter uma boa oratória. Você me falou que no início desejava até a morte do juiz para não ter que enfrentar isso. Como foi que você desenvolveu essa característica? Eu sempre fui extremamente crítico de mim mesmo. Apesar das pessoas geralmente acharem que o meu trabalho foi bacana, foi convincente, eu nunca achava que era. Isso foi mal, mas foi bom ao mesmo tempo, porque eu sempre fiquei perseguindo o chamado algo mais, né? Às vezes acontecia de fazer um julgamento no tribunal do júri, antes da votação dos jurados, as pessoas presentes, poxa, você fez um trabalho maravilhoso, vai ganhar e coisa e tal. Quando abria-se a urna, o resultado negativo, eu havia perdido. Daí, uma reflexão minha que gerou um artigo que eu escrevi. Onde foi que eu errei? Por que eu consegui convencer pessoas, diversas pessoas que estavam assistindo, e não consegui convencer 7 pessoas que estavam no júri que tinham a responsabilidade de defender? Foi aí que eu comecei a perceber que cada jurado tem uma história de vida, tem a sua individualidade. E você tem que ter a sensibilidade necessária para poder conversar com ele, rosto a rosto, como um ser humano tal qual ele. Então, hoje, pelas minhas reflexões e experiência, eu me convenci de que o advogado, antes de tudo, tem que ser um exímio contador de história. Ele tem que descrever um fato de uma forma que convença o jurado, que o jurado se interesse por aquela história, e não com aqueles discursos técnicos, doutrinários, que o jurado, a rigor, desconhece totalmente. Doutor Serrão, nós vamos fazer um pequeno intervalo. Na volta, eu queria que você conversasse um pouquinho mais sobre essa questão de advogado criminalista ser conceitualmente considerado um advogado que defende bandido. Depois do intervalo. Pois O Mais volta já já.